Então, boa tarde. Meu nome é Natália, eu sou da Faculdade de Medicina de Botucatu e, como já foi falado um pouquinho, o meu trabalho é a determinação genotípica, então, de fatores de virulência em Staphylococcus aureus isolados de indivíduos insulino-dependentes. Então, falando um pouquinho sobre o Staphylococcus aureus, é uma figurinha bastante conhecida na área médica por conta da ampla gama de infecções que ele pode causar, tanto hospitalar quanto comunitária. E, além disso, esse patógeno ele tem a habilidade, então, de colonizar indivíduos assintomaticamente, tornando esses indivíduos fonte de disseminação desses patógenos e também um alto risco de autoinfecção, né? E o Staphylococcus aureus também é reconhecido pelo seu elevado potencial de desenvolvimento de resistência. E aí a gente tem os MRSA, né, os MRSA, que são aqueles resistentes à meticilina, ou os beta-lactâmicos. Então, como fator de virulência, didaticamente, a gente pode dividir entre as toxinas com atividade superantígeno, que são aquelas que vão gerar uma resposta elevada do sistema imunológico, e aí, especificamente para o caso do Staphylococcus aureus, a gente tem as enterotoxinas, responsáveis por intoxicação alimentar, as esfoliatinas, da síndrome da pele escaldada, e a toxina do choque tóxico, né? Temos também a divisão em citotoxinas, que são aquelas toxinas que têm atividades citotóxicas, como as hemolisinas e a leucocidina de Panton-Valentine, além da formação de biofilme, que é bastante importante na área de catéteres e próteses, etc., né? Então, sobre a população de estudo, a gente tem que, atualmente, segundo a Federação Internacional do Diabetes, a gente tem mais de 400 milhões de pessoas no mundo portadoras do diabetes mellitus, e no Brasil estima-se aí mais de 11 milhões de portadores, né? E que a gente pode dividir isso entre o diabetes mellitus do tipo 1, de 5 a 10% dos portadores, e o restante diabetes mellitus do tipo 2, acometendo aí pessoas por conta de maus hábitos alimentares, estresse e sedentarismo. Então, somado a isso, a gente incluiu esse grupo no estudo porque são indivíduos que são suscetíveis a infecções, né, como, por exemplo, as causadas por áureos, devido à hiperglicemia e à supressão da resposta imune. Então, como objetivo, a gente tem que analisar o perfil patogênico, então, tanto das cepas sensíveis quanto das cepas resistentes de Staphylococcus aureus, através da detecção de genes de virulência, das enterotoxinas, as clássicas, A, B e C, a esfoliatina A e B, a toxina da síndrome do choque tóxico, a PVL, as hemolisinas alfa e delta, e o operon IKA-DBC, que é um gene responsável pela formação, responsável pela formação de biofilme. Então, as amostras elas foram obtidas na cidade de Botucatu. Foi possível coletar aí suave nasal e orofaringe de 279 indivíduos diabéticos insulino-dependentes, obtendo, então, a gente conseguiu obter 102 amostras de Staphylococcus aureus, que foram incluídas no estudo. Então, a gente partiu da identificação fenotípica, né, com isolamento desses patógenos em meio Bard-Parker. Posteriormente, realizamos a coloração de Gram, as provas bioquímicas características de Staphylococcus aureus. A cepa que foi identificada como Staphylococcus aureus, a gente extraiu o DNA e fizemos a detecção tanto do gene MAC-A quanto dos genes de virulência por PCR. Então, falando um pouquinho sobre os resultados, a gente viu que dos 102 isolados de Staphylococcus aureus, 89 eram sensíveis à meticilina e 13 eram resistentes, né, obtendo aí uma prevalência global de Staphylococcus aureus de 30,8% e de MRSA 4,6%. Quanto aos genes de virulência, dividindo aí pela detecção dos genes com atividade de superantígeno, a gente observou aí a prevalência da toxina, da enterotoxina A, né, em ambos os grupos, e 62,7% carregavam pelo menos um dos 3 genes das enterotoxinas testadas. Só encontramos uma amostra sensível com o gene da ETA, que seria a esfoliatina A, e nenhuma delas foi amplificado, então, o gene da esfoliatina B. O perfil aí dos genes codificadores de citotoxina, nós não obtivemos PVL, que é a leucocidina de Panton-Valentine, porém, grande parte dos isolados, eles tinham tanto a hemolisina A como alfa, né, quanto a hemolisina delta. Tá? E aí a gente abre também, chama atenção para isso, porque a PVL ela é muito falada, principalmente em MRSA, né, nas cepas resistentes,
mas a hemolisina A ela é bastante importante também, a delta, por conta de estar presente e causar citotoxicidade não só em hemácias, né? Lesionar leucócitos, fibroblastos e outros, podendo gerar necrose tecidual. Tá? E quanto à detecção dos genes de biofilme, a gente percebeu que poucas cepas, 6,9%, possuíam o óperon completo, né? O IKDBC, porém grande parte delas tinha o gene IKA e D simultaneamente, que são genes extremamente importantes para a formação desse biofilme. Então, a gente conclui aí, acho que eu falei um pouquinho rápido, né? Mas a gente conclui que essas cepas, cepas aí potencialmente patogênicas, ela pode ter implicação significativa para o diabético, uma vez que eles são grupo de risco para o desenvolvimento de infecções, né? Isso pode contribuir para a disseminação desses patógenos nesse grupo aí e dificultar o tratamento das infecções, caso eles venham a ter infecções por isso. E também levar em consideração que tanto as cepas sensíveis quanto as resistentes, elas apresentam um alto potencial patogênico. Tá? Então, não é só o fato de ser resistente que a gente precisa levar em consideração. Tá certo? Obrigada. Eu agradeço a contribuição dos pesquisadores e realmente Staphylo é uma bactéria, a bactéria do homem, né, extremamente prevalente e ainda mais nessas populações de risco, né, população de obeso que cada vez é maior, renal crônico, né, então é uma bactéria extremamente virulenta e a gente que acompanha aí, né, tenta fazer as nossas pesquisinhas, né, é um trabalho hercúleo, né, você conseguir identificar microbiologicamente um fator de virulência. E mais ainda a gente pensar num estudo multicêntrico, né? Porque quantos centros nossos não tem uma população parecida, né? E às vezes a gente conseguir fazer um consórcio e usar a mesma tecnologia para investigar vários grupos de pacientes aí nas universidades, né? Tá certo? Então, infelizmente, né, pelo N pequeno, a gente não teve tanta significância, provavelmente. Exatamente.